Graça e paz para todos. É um prazer, mais uma vez, estar com você aqui no nosso canal. Seja bem-vindo. Nosso propósito aqui é sempre discutir e, no bom sentido da palavra, é sempre agregar valores no nosso conhecimento espiritual e também sobre a palavra de Deus. Eu quero com muito entusiasmo voltar aqui a fazer comentários, se na verdade deixar aqui um subsídio para que você possa, ao longo desse trimestre, que é sobre as parábolas de Jesus, eu vou deixar aí no final a foto da capa da revista desse trimestre, desse último trimestre de 2018. E este trimestre a proposta dele é que através das parábolas de Jesus nós possamos aplicar na nossa vida prática, não é? Os ensinamentos de Jesus. E desde já eu peço que você possa, se você ainda não é inscrito no canal, você possa se inscrever no canal, você possa dar o seu like, clicar naquela mãozinha assim, olha, dar o seu like aí nos nossos vídeos, nos ajudando a promover este canal e a propagar a palavra de Deus. E importante também que você clique no sininho que está aí, tem um sininho aí. Este sininho, se você clicando nele, depois de inscrito, você vai receber, todas as vezes que nós veicularmos um vídeo, você vai receber a informação de que este vídeo já está no ar, já está veiculado. Amém? Então, seja bem-vindo, um abraço a todos vocês e que o Senhor possa abençoar a família de cada um daqueles que estão aqui sendo representados por aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Olha, eu disse que esse trimestre é sobre as parábolas de Jesus e eu tenho aqui duas pérolas. Eu sou aluno da escola dominical, graças ao bom Deus, desde a minha tenra idade, mas eu tenho algumas revistas, eu tenho revista de escola dominical desde o ano de 1972. E você pode dizer assim, mas Willy, quantos anos você tem? Irmãos, eu tenho 50 anos, mas meu pai já era aluno da escola bíblica dominical. Ele já dorme no Senhor faz 30 anos, mais de 30 anos, mas ele deixou um legado, e dentro desse legado, ele deixou as suas revistas de escola bíblica dominical. Então, eu nasci em 68, eu tenho revista de 71, 72, veja que eu tenho revistas do meu pai de quando eu ainda tinha 2 anos de idade. Mas depois eu passei a ser aluno da escola dominical desde a minha infância, adolescência, e eu tenho aqui duas pérolas que eu achei, né, procurando nas minhas coisas. Uma delas é uma revista de 1990. Esta aqui é uma revista do primeiro trimestre de 1990, que é uma revista justamente sobre as parábolas de Jesus. Olha a capa dela aí, ó. Era uma capa bem simples, né? Um papel bem inferior ao que é hoje, né? E esta revista aqui, ela é datada aqui, olha, tem um sumário aqui. Essa aqui era da minha mãe. E o escritor dessa revista, desse trimestre aqui, deixa eu verificar aqui, comentário pastor Antônio Gilberto, que faleceu recentemente agora, com 91 anos de idade. E nós temos aqui a parábola do semeador, fariseu e publicano, rico e insensato, filho pródigo, servo incompassivo, bom samaritano, trabalhadores da vinha, amigo importuno, parábola das bodas, 10 virgens, talentos, figueira e o verão. Essa revista aqui, com certeza, também será um subsídio para mim, para deixar um subsídio para vocês. E depois, 4 anos depois, a CPAD lançou outra revista. Essa já é do quarto trimestre de 1994, as parábolas de Jesus. Só que eles não faziam como hoje, eles não davam aquele panorama geral, eles já começavam já com os assuntos propriamente dito. E essa foi escrita pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima. E aí o interessante é que eles não repetiram 4 anos depois as parábolas que estavam aqui. Eles colocaram aqui trigo e joio, a parábola dos 2 filhos, 2 servos, candeia, servo vigilante, figueira estéril, grão de mostarda e do fermento, primeiros assentos e dos convidados, acerca da renúncia da vida cristã, ovelha e dracma perdida, mordomo fiel, juiz iníquo e a parábola da grande ceia. Então veja que nós temos aqui 2 subsídios e nós vamos nos amparar também com mais esta nova revista que eu ainda não tenho em mãos, eu tenho apenas ela já editada no computador e eu quero, irmão, desde já, junto com vocês, não é? A gente saborear a palavra de Deus
e aplicar na nossa vida cristã. Mas antes de nós lançarmos outros vídeos referentes a esse trimestre, fica uma pergunta aqui, que eu quero já também deixar como subsídio para você. Por que Jesus ele ensinou em parábolas? Tem-se dito que uma parábola é uma história terrena com um significado celestial. E o Senhor Jesus, frequentemente, ele usava parábolas como meio de ilustrar profundas verdades divinas. E histórias contadas assim, elas são facilmente lembradas. As personagens são profundas, a ponto de a gente não esquecer delas, né? O simbolismo é rico em significado, e as parábolas eram uma forma de ensino comum no judaísmo. Antes de um determinado ponto do seu ministério, Jesus ele tinha utilizado muitas analogias gráficas usando coisas comuns que seriam conhecidas por todos, né? Sal, pão, ovelhas, etc. Porque Jesus, irmãos, o propósito dele, não como muitos pregadores hoje que pregam uma mensagem tão complicada que ninguém entende nada, Jesus ele queria atingir o coração dos ouvintes, a mente dos ouvintes. Jesus procurava trazer fatos e elementos do cotidiano que as pessoas conheciam. Quando Jesus, com 12 anos de idade, ele estava lá no meio dos doutores, que eles estavam voltando de Jerusalém, que os seus pais acabaram perdendo, e que eles retornaram, Jesus estava ensinando na adolescência, ainda com 12 anos de idade. Ele estava entre os doutores e eles se admiraram no conhecimento de Jesus. Jesus certamente usou palavras ali muito polidas, palavras com uma erudição muito forte, muito grande. Mas quando Jesus ele estava falando para o homem do campo, para o homem da agricultura, para o homem que trabalhava na lavoura, ele dizia, olha, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos, aquele que está em mim ou nele, olha, é uma linguagem que eles entendiam. Quando Jesus chegou para os homens do mar, ele disse, eu vos farei pescadores de homem. Então veja que Jesus ele usava muita analogia com coisas do cotidiano. E o seu significado era bastante claro no contexto do seu ensino. Agora, as parábolas requeriam mais explicações em um ponto do seu ministério, né? Porque ele agora, desse determinado ponto, ele passa a falar em parábolas. E Jesus começou a ensinar utilizando essas parábolas exclusivamente. E a questão é a seguinte, por que Jesus deixaria a maioria das pessoas se perguntando sobre o seu significado ou o significado dessas parábolas aí? O primeiro exemplo disso é aquela narrativa da parábola da semente e dos solos. Antes de interpretar essa parábola, que Jesus, inclusive, a Bíblia, né, ela coloca o título como a parábola do semeador, ele chamou seus discípulos para longe da multidão e os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, escuta, Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? Aí ele vai responder, olha, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. E de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Aí Jesus termina dizendo, por essa razão eu lhes falo por parábolas. Mas Jesus explicou os motivos. Ele disse, porque vendo eles, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. E Jesus ainda vai concluir, não é? Explicando mais ainda para os discípulos o motivo. O coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Veja, Jesus escreveu isso em Mateus capítulo 13, versículo 10 ao 17. Então Jesus está deixando claro que na sua pregação as pessoas ouviam de mau grado, não davam crédito à palavra, desprezavam a palavra, criticavam as palavras de Jesus. Então Jesus começou a falar por parábolas, para que, já que eles não estavam interessados em ouvir as suas mensagens, então que eles não entendessem mesmo. Agora o julgamento viria,
né? Então Jesus, desse ponto em diante, no seu ministério, sempre ensinava o sentido das parábolas, mas ele ensinava apenas aos discípulos. Entretanto, aqueles que continuamente rejeitavam a sua mensagem foram deixados em sua cegueira espiritual, se perguntando, né, a respeito do que Jesus queria dizer. Então ele faz uma distinção clara, né, entre aqueles que tinham sido a quem tinha sido dado os ouvidos para ouvir e aqueles que persistiam na descrença, sempre ouvindo, né, mas nunca realmente entendendo e sempre aprendendo. Mas, como disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, nunca chegando ao conhecimento da verdade. Então os discípulos tinham recebido o dom do discernimento espiritual, pelo qual as coisas do Espírito ficavam-lhes claras. E porque eles aceitavam as verdades de Jesus, eles receberam mais verdade. Então, pode-se dizer, irmãos, que hoje não é diferente. Por isso que eu disse no início da minha fala que as parábolas de Jesus, elas têm um significado para a nossa prática da vida cristã, né? Hoje nós também já temos o Espírito Santo que nos ajuda, né? E ele vai abrir os nossos olhos à luz da verdade e os nossos ouvidos às doces palavras da vida eterna. Agora, o nosso Senhor Jesus compreendia que a verdade não é uma música doce para todos os ouvidos. Tem certos pontos da verdade bíblica que elas, às vezes, por um momento nos trazem tristeza, porque nós somos confrontados pelas nossas vontades carnais, né? ou com as nossas vontades carnais. Nós temos que nos desprender de certos vícios, nós temos que entender que certos comportamentos nossos, eles têm que ser mudados, e muitas vezes a palavra, quando vem, ela vai tocar justamente, não é, nesta ferida aberta pelo pecado. Então, na verdade, há aqueles que não têm nenhum interesse ou estima, né, pelas coisas profundas de Deus. Então, por que ele falava em parábolas? Para aqueles com uma verdadeira fome de Deus. E a parábola é um veículo tanto eficaz quanto memorável para a transmissão de verdades divinas. Fica mais fácil quando as coisas são faladas em parábolas, que a gente memorize aquelas verdades. Então, as parábolas do nosso Senhor Jesus, ela contém grandes volumes de verdades em poucas palavras. E as suas parábolas são ricas em imagens. Então, com certeza, elas não serão facilmente esquecidas. Agora, para aqueles corações endurecidos e ouvidos lentos para ouvir, uma parábola é também uma declaração de julgamento. Sim, porque Jesus, na parábola, ele procura destrinchar, não é uma verdade, ele procura explicar de forma clara. Mas se as pessoas não têm predisposição para ouvir, estas mesmas parábolas, repito, serão um instrumento de julgamento. Então, eu espero você ansiosamente aqui no nosso canal, compartilhando conosco, ouvindo aqui as explicações da palavra de Deus referente às parábolas de Jesus, criticando, sugestionando, compartilhando, ok? E que Deus possa enriquecer o seu conhecimento a cada dia mais. Então, quero deixar aqui um abraço a todos. Quero deixar aqui o muito bem-vindo a você que está chegando agora, ok? E se possível lá, divulgue entre os irmãos da sua igreja e os seus professores de escola bíblica dominical. Gente, fique com Deus e nós estamos aguardando vocês conosco por aqui sempre.